somos transformados de glória em glória. Está aberta a Bíblia? Vamos lá, amados. E todos nós, com o rosto desvendado, não há mais véus, não há mais escamas, não há nada mais no nosso rosto que possa impedir de ver Deus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos ouvir Deus falar. É hora da mesa farta. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, olha, Deus, eu sei em quem tenho crido. Tu és perfeito, Pai. Tu tens o controle absoluto das nossas vidas. Tu és on time. Tu operas no momento exato. Eu sei, Senhor, que este é o momento perfeito para ouvirmos o encorajamento e para que muitos se livrem de condenação e remorsos, para que o barco da nossa vida possa navegar em águas tranquilas e de descanso. Fala-nos, ó Deus. Usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para dar expressão à palavra viva de Deus, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. O objetivo do Senhor Jesus para com cada cristão, cada eleito, é verdadeiramente transformá-lo à imagem e à semelhança do Senhor. Isto é feito invisivelmente pelo poder do Espírito Santo através da palavra. Você sabe, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela tem a força de penetrar o coração, as juntas, as medulas. Ela é apta para discernir até os intentos do coração. Portanto, o objetivo de cada mensagem na igreja é fazer com que o cristão, eu, você, nós, desenvolvamos convicções fortes. Que Deus trabalhe através da palavra no nosso caráter. E finalmente a nossa conduta tenha uma mudança total. Então a palavra faz com que eu pense, eu sinta e eu haja como Jesus. Esse é o objetivo da palavra. E o Espírito Santo vai moldando a imagem dele, do Senhor, em nosso espírito. Ouça, amado, tudo mais na pregação é secundário. Se no final de uma mensagem não há uma transformação na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir, se não houver uma transformação, essa palavra foi perdida.
Por isso é que Jesus disse em Mateus 13:19: todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, quer dizer, não há uma mudança, não há uma transformação, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca adoração. Ele chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, isto é o nosso coração. O crente é um coração de boa terra. É o que ouve a palavra e compreende. E olha só, o crente em Jesus, a ovelha que tem tímpano de ovelha, tem que ouvir a palavra, tem que compreender a palavra, e a palavra tem que transformar a vida. Ela produz, ela frutifica, tem que dar frutos, senão a palavra é perdida. A 30, 60 e a 100 por um. Então, eu quero insistir com esta ideia de que somos transformados pelo Espírito através da palavra. E digo, se você ao final de uma mensagem não tem uma transformação no pensar, no sentir e no agir, significa que o seu coração não é terra boa. Você não compreendeu e você não ouviu a palavra. Jesus tinha dito isso em Lucas 8,15, diz: o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam. Todo cristão tem que reter a palavra e frutificar, tem que ter transformação. Marcos 4,20 diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Veja, recebe a palavra, retém a palavra, frutifica. Compreende, frutifica, tem fruto, tem mudança, tem transformação. Então ouça por favor, filho amado. O objetivo da mensagem bíblica não é informar a igreja. O altar não é um altar de informação ou de instrução somente. Eu sei que a mensagem inclui instrução, mas o grande objetivo é a transformação e a obediência do crente. Se não há transformação naquilo que eu penso, que eu sinto, que eu ajo, eu vou agir, sentir e pensar como uma pessoa do mundo. Então, transformação. Este é o meu alvo. Sempre como um pregador, pregar a palavra e ver vidas transformadas, porque é isto que significa ser um discípulo de Jesus. Nós temos que fazer algo como resultado de ouvirmos a palavra. Eu não posso, depois de 1 ano, 2, 3, ouvindo a palavra, dizendo: olha, apóstolo, eu continuo fumando, já não fumo tanto, eram 5 carteiras, agora só uma. A minha língua era obscena, agora só digo 10 palavrões, antes eu dizia 50. Antes eu brigava com a esposa todo dia, agora só brigo 3 vezes por semana. Não houve transformação nenhuma. Porque a forma de sentir, a forma de falar, de sentir, de agir, de pensar, não é a bíblica. O alvo de uma mensagem é vida transformada. Diga: vida transformada. Uma pessoa que tem a vida transformada pela palavra, ela pensa, sente e age como a Bíblia ensina. Aliás, você só sabe quem é quem na hora de uma prova, na hora de uma luta, na hora de uma dificuldade, na hora de um confronto. É que você sabe quem é sábio, porque a Bíblia diz
que a pessoa sábia mostra no seu rosto, o entendido tem no rosto sabedoria. Então João 13:17 diz isso. Ora, se sabeis estas coisas, se você ouve a mensagem, bem-aventurados sois se as praticares. Se não praticar, se eu não pensar como a Bíblia pensa, eu sinto, ajo, eu não pratico a palavra, eu não sou bem-aventurado, eu não sou feliz. Em Lucas 10:37 diz: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, procede conforme a Bíblia ensina. Pratique a palavra, tenha uma vida transformada. Mateus 7:26 diz isso: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Ela não desabou, ou ela desabou? Desabou, sendo grande a sua ruína. Então, se eu ouvir a palavra e não praticar, a Bíblia me chama de insensato. Vai haver um momento em que eu sou provado. Vem a chuva, o vento, os rios. Você mostra se é ou não é cristão, se é praticante ou não da palavra. Se você, na realidade, age, sente, pensa conforme a palavra. Se você tem vida transformada. Vida transformada. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. O objetivo da minha vida como pastor é fazer as pessoas ouvirem e praticarem para terem vida transformada. Porque senão, se você não tiver uma vida transformada, você não vai amar a sua esposa conforme a Bíblia manda, você não vai ser submisso ao seu marido conforme a Bíblia manda, você não vai ser um aliado da palavra e um praticante da palavra conforme instruções que eu estou passando. É ruína. É grande a ruína de quem ouve e não pratica. Não, é insensatez. Não tem transformação de vida. Então a coisa mais preciosa é ver vidas transformadas. Ora, quando você vê uma pessoa que briga, discute, alterca-se com os outros, ameaça, isso não tem vida cristã de nada, não passou por mudança. Porque a Bíblia diz que é honroso ao homem afastar-se de contendas, mas o insensato se mete na rixa. Você vê às vezes no trânsito, pessoas morrem porque o outro tem arma e a pessoa vai lá, para o carro, sabe, aquele machão que enfrenta o outro tem uma arma, dá-lhe um tiro. Você vê que às vezes até no estacionamento aqui, você vê quem tem vida transformada. Às vezes a pessoa chega nervosa, agitada, pega a chave do carro e atira no chão, grita, discute, bate o pé, não volto aqui. Você não tem vida transformada. Ou seja, a palavra não está caindo em terra boa. Não tem vida transformada. Vamos continuar. Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tem que fazer a vontade. E o que é fazer a vontade do Pai? É praticar a palavra. Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é que faz a vontade? Quem pratica. João 14:23-24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, quem ama a Deus, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, não pratica a palavra, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então Jesus deixa isto aqui numa condição sine qua non. Ama a Deus, guarda a palavra, pratica a palavra, ouve a palavra, retém a palavra, tem vida transformada.
Lucas 11, 28 diz: ele, porém, respondeu antes: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a... Amado, só é feliz nesta terra a pessoa que ouve a palavra e guarda no coração. Você sabe, uma das coisas que Deus exige da nossa vida é verdade. O crente tem que ser verdadeiro. Quando você vê um crente mentindo, significa que ele não está agindo, sentindo e falando conforme a palavra. Porque a mentira é uma arma de quem? Satanás. Ele é o pai da mentira. Então nós temos que estar atentos, porque uma pessoa que é discípula de Cristo não é aquela que apenas mudou os maus hábitos da vida. Mudar mal, porque eu bebia, fumava, não estou bebendo mais, não estou bailando mais. Mudar maus hábitos não significa discipulado. Mas discípulo é aquele que tem uma vida totalmente transformada. Aquele que teve uma mudança de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Aquele que teve as suas emoções, a sua mente, as suas crenças, os seus valores totalmente aliados com a Bíblia. Este é o discípulo. Aquela pessoa que obedece a Deus. Aquela pessoa que retém, guarda a palavra, tem vida transformada. É aquela pessoa que é perseverante. Então, quando a Bíblia diz uma coisa, amado, e você diz: não, mas apesar de Deus dizer isto, eu acho isto relativo. Eu também tenho o direito de pensar. Você não tem vida transformada. Existem questões que nós não podemos negociar, especialmente nas questões morais. A Bíblia é contra o aborto. Ponto. É contra. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas o corpo é meu, mas eu faço o que quiser. Não. Pense como Deus pensa, haja, sinta, ou você não tem uma vida transformada. Mas apóstolo, eu fui provocado, eu reagi. Amado, ouça. Existe uma coisa chamada fruto do Espírito, que só manifesta quem tem vida transformada. Fruto é o amor, bondade, misericórdia, compaixão, domínio próprio. Olha aí, domínio próprio. Quem tem vida transformada, a esposa de vida transformada, o marido com vida transformada, o empresário com vida transformada, o que trata os seus negócios com regras bíblicas. Então Deus, se você é fiel, se você obedece a César e a Deus, dai a César o que é de César a Deus, se você seguir as regras bíblicas, Deus vai dar um lucro saudável. E nunca o erro de tentar errar, de tentar extrair vantagens das leis humanas. Não pode. Eu gosto muito de ver um marido transformado, uma esposa transformada, um filho transformado. Quando você vê uma pessoa, olha, cuidado com aquele irmãozinho lá, hein? Esse irmãozinho aí pisou no calo dele, ele conserva aquele calo, sabe? Você tem irmãos que abrem o sapato, deixa aquele calo. Olha, se me pisar no calo, eu sou maluco, apóstolo. Opa, se é maluco, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão. Então, ouça, discípulo não é o que tem maus hábitos transformados, mas é que tem a vida totalmente transformada. Porque, irmãos, o cristão não pode tropeçar na palavra. Não pode. Quem tropeça na palavra é o filho da perdição. Diz isso em 1 de Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que foram postos. Quem obedece e pratica é um filho de Deus.
quem tropeça e desobedece é um filho da perdição. Sim, porque se você ouve 1, 2, 3, 4 mensagens da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e não há uma mudança profunda na forma de sentir, de agir, nas emoções, nas crenças e nos valores, meu amado, por favor, faça um esforço. Porque os grandes problemas das igrejas são das pessoas que não têm transformação de vida. Uma pessoa transformada, com a vida realmente transformada, ela aceita lá um convite do Facebook para errar. Imagina. Ou se mete em rixas, ou se mete em contendas, ou usurpa o que é do governo, ou maltrata a esposa, maltrata o marido, mente, bate com o pé, faz cara amarrada. Amado, não, isso não é cristianismo. Então, por mais de 3 décadas, eu tenho pregado, levado Jesus ao mundo, trazido, convidado as pessoas a se tornarem família de Deus conosco. Eu prego para desenvolver a maturidade cristã. Eu equipo as pessoas com conhecimento da graça. Eu ensino a cumprir a missão que o Senhor deu a cada um. E você só tem esta missão cumprida quando você diz, olha, eu faço parte da igreja de Jesus, eu sou um crente verdadeiro, eu tive a vida transformada. Vida transformada significa testemunho. Quem eu era, o que Deus fez, quem sou eu hoje. Isso é vida transformada. É vida transformada. 1 Timóteo 4:12 disse, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não te faças negligente para que o dom que é em ti, qual foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medida nestas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja... Tem que haver progresso. Claro que a transformação não é de um dia para o outro, não é overnight, não é hoje eu acordo um pecador e amanhã eu sou um santo. Isto é um processo, é um progresso. Agora, que tem que acontecer mudança e transformação, tem que acontecer. Por isso ele diz no versículo 16, então tem cuidado de ti e da doutrina. Esse cuidado. Então, meus amados, por que eu estou dizendo e falando nestes primeiros 20 minutos sobre esta questão de você ouvir, praticar, ser obediente, ter vida transformada? E olha, a vida transformada é operada pelo Espírito Santo. O Espírito usa a palavra e a palavra faz. A palavra opera, a palavra transforma a minha forma de pensar, de sentir e de agir. Eu ajo conforme a palavra. Eu sinto o que a Bíblia diz. Eu penso conforme a Bíblia ensina. Eu não penso conforme o mundo feminista, os apelos aos casamentos gays, a vida não sei de que, de casamento. Amado, eu não posso pensar, sentir ou agir como discípulo dentro da igreja e depois lá fora eu tiro a minha capa e visto um outro rosto e ajo conforme o mundo. Eu tenho uma vida transformada. Aliás, se eu não tivesse vida transformada, ao ponto do que eu sou provocado todos os dias neste país, eu viraria um cão de guerra. Vida transformada é operada pela palavra. E por que é importante? Porque na passagem do ano, Deus deu palavras proféticas à igreja. E eu me recordo, o ano passado, quando recebemos a palavra profética de 2012 para 2013, uma senhora chegou aqui passado uns meses e disse, olha, eu não vi nada acontecer na minha vida. Alguma coisa está equivocada. Porque se você ouve uma, duas, você vê, nós transformamos a igreja numa grande escola. Você está ouvindo
mensagens de 30, 40, 50, 60 versículos bíblicos. Alguma coisa tem que reter para que a forma de pensar, de sentir e de agir mostre uma vida transformada. Senão, a semente caiu e o diabo maligno levou, secou, sufocou. Então Deus disse em 2 Timóteo 2,12: se perseveramos, com ele reinaremos. Você sabe, só reina quem é perseverante. E só pode ser perseverante quem tem uma vida transformada. Vida transformada, valores espirituais fortes, sem qualquer crise de identidade. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: olha, eu sou cidadão romano, eu sou hebreu dos hebreus, eu fui preparado aos pés de Gamaliel, eu pertenço ao Sinédrio, eu me avantajo a todos, segundo as leis e os costumes da lei mosaica, eu sou isto, eu sou aquilo. Ele disse: tudo isto aqui é lixo perante o conhecimento que eu tenho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não pode haver crise de identidade. Na passagem do ano, eu falei muito sobre isto aqui. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Eu falei de Moisés. Como muitos não vieram, uma parte grande da igreja não veio a passagem do ano, eu quero lhe lembrar que Moisés, este nome quer dizer tirado das águas, havia uma determinação do faraó que todas as crianças daquela época fossem mortas. E a mãe de Moisés e a avó resolveram fazer um cesto, colocar o bebê dentro do cesto, e ele fosse pelo rio até parar no palácio da filha de Faraó. Deus tinha um plano, foi recolhido Moisés, e Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, na cultura, na riqueza, na ostentação de um faraó, de um Deus desta terra, sendo amamentado pela própria mãe. Um plano perfeito de Deus. E houve uma hora que ele cresceu, se tornou adulto. E ele disse: bom, viver no palácio do faraó, com a riqueza, com o dinheiro, com o estudo, com a cultura, ter um pai faraó, que era um Deus. O que me espera agora? Agora a carreira de faraó. Quando o pai morrer, eu vou ser o próximo faraó. Eu vou desfrutar de toda a riqueza, de toda a bênção que tem dentro deste palácio. Mas houve um dia que ele teve uma crise de identidade. Ele disse: espera aí, mas eu não sou um egípcio. Eu não sou um mundano. Eu não sou um homem aliado a Satanás. Eu sou um judeu. E diz a palavra em Hebreus 11, 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele tinha uma decisão a tomar. Ou eu finjo que sou um egípcio e sigo a carreira, o dinheiro, a fama, tenho um futuro garantido, vou ser o próximo Deus desta terra, vou ser um faraó. Ou então eu vou viver a verdade. Ou então eu vou viver a verdade. E ele tomou uma decisão que teve implicações nos próximos 80 anos da sua vida. Ele creu em Deus e ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. E diz o versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele disse: olha, o meu povo está lá fora, eu sou um judeu, e eu estou aqui dentro deste palácio fingindo que sou um egípcio, fingindo que sou filho de Faraó, mas afinal de contas eu quero o quê? A verdade e a vida eterna? Ou quero a mentira e agradar ao demônio? Ele disse: eu não vou usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele tomou uma decisão peremptória, taxativa, eterna. Por isso estamos falando desse homem hoje. Ele diz: eu não aceito os prazeres transitórios. Porque ele diz assim:
o pecado, os prazeres, todos são transitórios, passa. O que fica é Deus e a eternidade. Porque ele deve ter pensado, um dia eu vou morrer. Eu não quero morrer como uma pessoa que fingiu, tinha uma dupla personalidade, tinha uma crise de identidade e ele optou pelo mundo. Não. Ele sabia que tudo na vida passa, tudo voa, tudo passa, tudo é transitório. E o que fica é Jesus. Então ele diz no versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza que os tesouros do Egito. Porque ele já estava contemplando o galardão da vida eterna, a promoção para a eternidade. Ele disse, para mim, maior riqueza não é o que o meu padrasto faraó me dá, a maior riqueza é Cristo. Diga isso, a minha maior riqueza é Jesus, não são os prazeres transitórios. Então, ele disse, eu contemplava o galardão. Ele disse, eu não estou olhando para aqui, porque daqui a pouco eu morro, quando terminar os meus dias. E depois, o que será da minha vida? Olha que homem fantástico. Olha que momento decisivo. E meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos convoca a todos nós a termos este tipo de atitude. Eu não vou viver uma vida fingida, eu decido, porque eu pertenço a este povo, eu não pertenço ao mundo. Eu não tenho parte com os prazeres transitórios, eu tenho parte com a vida eterna em Jesus Cristo. Olha, só toma esta decisão quem tem vida transformada. E note que Moisés era no tempo da lei. Então, galardão, recompensa. Eu quero, amada, cada culto, eu hoje consagrei 3 automóveis, eu quero a cada culto ver as pessoas com as casas, com as chaves, com os negócios, com as portas, com o ouro, com a herança, com a bênção. Mas lembre-se de uma coisa, você tem que se recusar a viver como um filho da filha de Faraó. Você tem que viver com a vida transformada pelo Espírito Santo. Falei também do galardão e da recompensa quando eu falei de Caleb. Você se lembra, ouvimos muito aqui nas noites maravilhosas, o bispo Marlos falou também dos espias que foram espiar a terra e 2 voltaram encorajados, motivados. E Caleb, diz em Josué 14, 1 e 2, são estas as heranças dos filhos de Israel, tiveram na terra Canaã, que Eliezer, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, do deserto, e os levou para Canaã, terra prometida, 2 homens tiveram direito à herança, que foi Josué e Caleb, e depois as 9 tribos e meia. Deus disse, essas terras são divididas desta forma. E coube a Caleb Hebrom. Então diz em Josué 14, 6 a 9, chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Todos os 10 estavam dizendo, nós vamos ser comidos, eles são gigantes. E Josué e Caleb disseram, não, Deus prometeu, Ele vai honrar, Ele vai dar o jeito de nós entrarmos nessa terra. Foi Deus que falou. Eu acredito em Deus, eu fico com Deus. Então, meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Senhor Deus. Então, veja, quem tem foco na vida, faz como Moisés fez. Eu me recuso a viver uma vida fingida. Faz conta que eu sou crente aqui, mas lá fora não sou, no trabalho também não. Não, eu me recuso, eu não quero fingir, eu decidi, melhor é Cristo, o galardão é Cristo. Amado, a única coisa na vida que vale é Jesus. Mais nada, o resto tudo passa. O resto tudo passa. Então ele disse, eu fui uma pessoa perseverante. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor.
Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem é perseverante sempre alcança a bênção do Senhor. Sempre acaba por conquistar. Sempre. Muita gente passa aqui nessa porta e não imagina. Nós temos que mostrar isso em outros cultos. O que era esta terra aqui? Um lago imenso, uma rocha gigante até ali ao meio. Passamos aqui 2 anos e 9 meses. Mas 2 anos e 9 meses havia um plano Collor, acabou com a vida de todo mundo, prendeu o dinheiro de todo mundo, sabe? E nunca Deus falhou conosco. Nunca. E a minha perseverança, chegava aqui 6 da manhã, saía 3 da madrugada, ia para lá, para Jacarepaguá, para a freguesia a pé. Naquele tempo não havia táxi, uma confusão. Amado, mas eu sou um homem de perseverança, porque Deus tem me prometido muitas coisas mais. E sabe, Deus só honra e distribui a herança quem é perseverante. Não é aquele que vem um dia, de vez em quando. Não, mas apóstolo, como é que eu posso vir de tarde da igreja? Hoje jogam meu Flamengo, rapaz. Depois eu tenho o carnaval, o senhor sabe, eu tenho que aproveitar a vida. Vem um feriado aí, eu já emendo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E igreja? Igreja não, igreja... Eu estou vivendo como filha da filha do faraó, estou fingindo que sou crente. Não, nós não fazemos isto. Nós temos vida transformada. Nós temos vida transformada. Então ele disse, você perseverou em seguir o Senhor. E diz nos versículos 10 adiante, ele disse, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou por esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora sou de 85. Você veja, ele tinha 40 anos, chegou aos 85 anos, a obra se completou e ele disse, eu quero a minha herança. Estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, está ainda agora para o combate, tanto para sair para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que estavam os anaquins, grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Então, amado, este homem era um homem tremendo. Foram 12 espias. Mesmos olhos, a mesma imagem, a mesma situação. 10 disseram, oh, não dá. Nós vamos ser derrotados, nós vamos ser comidos como pão. Nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb disseram, não. Deus disse, eu fico com Deus. Estão aqui as uvas, os figos, o mel. É verdade que tem anaquins lá. É verdade que tem oposição. Mas a vitória está garantida por Deus. Amado, ouça. Se você for uma pessoa perseverante, se recusar a viver como o mundo, se você tiver uma vida transformada, você vai ver, Deus vai arrancar, Deus vai desapossar os gigantes da tua vida, meu amigo. Deus vai desapossar. Depois ele diz em 13:15, Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron. Ele cria Hebron, que ficava nas montanhas de Judá. Era a herança dele, era a cidade dele, era o direito dele. Amado, você tem direitos adquiridos. Você é um herdeiro com o crente Abraão. Você tem direito à cura, ao milagre, à prosperidade, à alegria, à vida, ao prazer, ao rir. Você tem direito a viver como um servo de Deus. Você tem direito ao teu Hebron. Mas olha, o Hebron se conquista com perseverança. Depois ele diz, portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor. E diz o versículo de número 15, antes o nome de Hebron era Kiriat Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha, neste monte, nesta cidade de Hebron, havia o maior dos maiorais dos gigantes. E Deus disse, esta terra é do meu filho Caleb. Eu vou desapossar. Você sabe, quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa,
podem se levantar os anaquins, os gigantes, os arbas, o que vier. Se tem vida transformada, se é perseverante, o Hebrom é teu. O Hebrom é teu. E o Hebrom pode ser a casa, pode ser o negócio, pode ser a restituição da família, pode ser uma viagem, um curso superior, uma realização de sonhos, uma transformação de situações. O que Deus nos diz é o seguinte: se você perseverar em seguir o Senhor, Ele te dá o Hebrom. Ah, e note uma coisa, Ele deu o Hebrom depois de passarem 40 anos de deserto, passaram 45 anos. Ele começou, recebeu a promessa aos 40, estava com 85, e disse: eu estou tão bem quanto quando eu tinha 40. Estou forte. Eu vou viver a minha vida com a minha bênção. Amado, Deus quer que você viva a tua vida com a bênção de Abraão na tua vida. Deus quer. Agora, Caleb era um homem de total devoção. Podia jogar o Flamengo com o Vasco. Ele ia à igreja. Ele tinha um coração totalmente de Deus. Totalmente. Ele mostrou fé, ele mostrou vida transformada. Ele reinou. Esperou a sua hora, o milagre chegou. Eu gosto muito de ver pessoas assim. Pessoas que, como Moisés, recusaram a vida de mentira do palácio. Pessoas como Caleb, que disseram: Senhor, passaram os 45 anos, eu não me desviei, eu fui perseverante. Agora quero reinar. Quero ter o meu direito, quero ter o meu Hebrom. Então, meu amado, agora, quando a vida não tem transformação, a pessoa se frustra. E muitas vezes vem a condenação e o remorso. De que, apóstolo? De ver a vida escapar, sem qualquer mudança, ano após ano, sempre problemas, sempre lutas, sempre fogo. Por quê? Porque não houve transformação, não houve mudança. E esses dois sentimentos são tremendamente paralisantes e destrutivos. Condenação. O que é condenação? Condenação é um agravamento do sentimento de culpa. É quando a pessoa tem uma forte expressão de desaprovação pessoal. É quando a pessoa se sente na ruína, na perdição. Isso chama-se condenação. E o remorso? O remorso é a dor, é a angústia resultante da culpa, que trazem memórias doídas, feridas. Eu conheço pessoas que têm memórias feridas, dor, angústia da culpa, andam sempre com remorsos, debaixo de uma culpa de condenação tão grande, porque a vida passa, amado. De qualquer jeito, a vida passa. E se você não tiver uma decisão correta, olha, Josafá venceu guerra com 3 exércitos, e um dia, quando ele deveria ter os seus barcos, não podia construir 100, construía 2, se aliava a Deus, ia lá para a terra de Ofir pegar o ouro, mas ele foi olho grande, se aliou a Acasias, que era um rei, mas ele era um rei iníquo, e os seus barcos foram ao fundo, não zarparam, não saíram do porto, Deus os quebrou. Então nós estamos aprendendo muitas lições, porque condenação e remorso são o resultado da não aceitação ou da não crença de que nós já fomos perdoados. Então o inimigo joga uma seta, um dardo na mente, e a pessoa fica ali remoendo com remorsos, condenação. Poxa, todo mundo está comprando e eu não comprei, todo mundo está viajando e eu não viajei, todo mundo está avançando e eu não. Então, isto é uma arma satânica. Em Romanos 8 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, na condenação,
o inimigo tenta fazer com que nós sintamos condenação, desencorajamento, para desistirmos. Para desistirmos. Certamente você ouviu apelos para você desistir da vida espiritual. Mas o Senhor nos dá uma convicção e certeza. Isto começou ainda no final de novembro, quando Deus me mostrou uma coroa de um rei monárquica, uma coroa monárquica, e Deus disse: Miguel, isto é teu direito, é direito da igreja. Então, meu amado, não se deixe oprimir por condenação, por remorsos. Salmo 37, 32, 33 diz isso: o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Deus não nos deixa nas mãos dos iníquos, dos arbás, dos anaquins. Deus arranca, desapossa. Salmo 134, 5: contigo, porém, está o perdão para os que te temam. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. 1 Coríntios 11, 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer nossa vida no mundo, amado. Então, para vencer qualquer espírito de condenação e remorso, é preciso então o quê? Ter uma boa consciência. Não, a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia, eu sinto como a Bíblia diz, eu ajo da mesma forma, eu tenho uma vida transformada, eu não sou mais um homem do mundo, uma mulher do mundo, eu pertenço ao reino, eu estou na igreja, estou debaixo deste manto. 2 Samuel 24, 10 diz: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém, agora o Senhor peste que me perdoes a iniquidade do meu servo, porque procedi muito loucamente. Você vê? Davi houve uma hora e diz: eu procedi loucamente. O coração começou a bater, sabe? O Espírito começou a trabalhar no coração. Diz: Davi, você não foi feito para andar em adultério, sabe? Você não foi feito para errar, você foi feito para viver uma vida de glória. Diz que o coração começou a lhe bater, e ele disse: Senhor, eu procedi loucamente, perdoa-me. Ele não aceitou viver debaixo de condenação, remoendo em remorsos. Jó 34, 31, se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais, e o que não vejo, ensina-me tu, se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. Veja, é muito importante, o Senhor dizendo: jamais tornarei a pecar, ensina-me, se eu cometi injustiça, eu não vou voltar a praticar injustiça. Então, isto é o quê? É não aceitar condenação e remorso, amado. Estamos aí com um ano maravilhoso para viver, temos aí uma jornada grande. Deus não nos lembra aquilo que nós confessamos, amado. Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías 44, 22 diz: faço as tuas transgressões como névoa, diz o Senhor, os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, volta-te para mim, eu te remi, faz as coisas que eu mando, a minha palavra é que está correta. Então, condenação e remorso não dão bons frutos, amado. Salmo 51, 12 e 13: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Filipenses 3, 13 e 14 diz isso: irmãos, quanto a mim, não a julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Que vida saudável é a pessoa que se esquece do que fica para trás. Ele diz: eu me esqueço das coisas que ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, amado, para você prosseguir tem que esquecer. Para você esquecer não pode aceitar condenação e remorso. Para não ter condenação e remorso tem que ter uma vida transformada. O que eu penso, o que eu falo, a forma de sentir, de agir, tem que ser de acordo com a Bíblia. E disse Paulo em Hebreus 12, 12 e 13: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado.
caminhos retos. Amado, este é o nosso alvo para 2014. Eu quero a cada dia ter direito ao meu Hebron. Deus já disse, Deus já falou da herança. Deus disse, se você perseverar, você vai reinar. Então, na passagem do ano, quando eu toquei neste assunto, faltavam 365 dias. Hoje faltam 360 dias para terminar o ano. Faltavam 8.700 horas. Neste momento faltam 8.640 horas. Faltavam 525.600 minutos, agora já só faltam 518.400. Faltavam 31.536.000 segundos, agora já só faltam 31.104.000. Como é que você quer viver a sua vida? Essa palavra penetrou o teu coração? Você reteve a palavra? Você vai praticar a palavra? Bem-aventurado és. Bem-aventurado és. Bem-aventurado és. Ame a palavra. Vida transformada.